grande produção dessa proteína GFP, certo? E aí eu pergunto para vocês, a gente utiliza o GFP por quê? Porque o GFP é fácil de ver, né? Todo mundo viu ali, não viu? A planta verde, fosforescente. Só que o nosso grande objetivo não é produzir GFP. O nosso grande objetivo é produzir outra proteína de interesse. Interesse farmacológico, interesse industrial, né? E isso que é o nosso grande objetivo. E aí a gente fez um teste. Será que o nosso vetor, além de produzir o GFP, ele produz outra proteína de interesse? Né? Esse era o nosso objetivo. Então vamos lá. A gente utilizou, né, como teste o gene da xilanase, que é um gene que produz uma enzima que vai degradar hemicelulose, que é muito utilizado na produção de etanol, de bioetanol, né, que é muito utilizado na indústria, industrialmente. Então a gente pensou, será que a gente vai conseguir expressar esse gene em grande quantidade? E aí a gente fez, né, modificou esse vírus novamente, inoculou em plantas e fizemos o teste. Agora o teste não é mais visual, é outro tipo de teste. Qual é o teste? A gente vai utilizar a análise da atividade desse gene, da xilanase. Então a gente tem dois testes, né? A gente faz o SDS-PAGE, que é o gel de proteína, para a gente ver o tamanho da proteína que a gente produziu. E depois o teste de zimograma, que é o teste de atividade, né? Ou seja, será que realmente vai degradar a hemicelulose? E aí aqui é os resultados. Não é tão impactante como uma planta fosforescente, mas é o resultado, foi um resultado positivo, certo? Então aqui a gente tem o gel de proteína com a proteína aqui do tamanho desejado, e aqui é o teste de zimograma, que mostra que a proteína ela foi ativa, ela degradou a hemicelulose aqui, né, desse meio. Por isso que está assim meio branquinho aqui, porque houve a degradação, certo? Então a gente teve a produção de uma proteína sem ser o GFP, certo? E aí com isso a gente concluiu o quê? Que nós temos, né, esse estudo mostrou uma ferramenta para a produção de proteínas heterólogas a partir de planta. Então, como o resultado foi muito bom, a gente patenteou esse vetor, então a gente tem a patente desse vetor, e aí a gente, juntamente com a UNB, a gente patenteou ele, né, porque é um vetor, né, que pode ser utilizado comercial, e aí levou a patente. E aí eu pergunto para vocês, beleza, a gente produziu tudo isso no laboratório, mas quais são as etapas para a produção, né, de proteínas em grande escala? A gente está querendo saber para a produção de vacinas, a gente pode utilizar. A gente quer produzir em grande quantidade para produzir kits diagnósticos de doenças, como por exemplo a gente passou, né, lá do Covid e outras doenças. Então isso também extrapola para outras coisas, certo? A nível comercial. E aí basicamente as etapas são quais, né? A síntese, então a gente vai produzir esse gene lá em laboratório, ou seja, aquelas construções, nós vamos sintetizar isso. Depois a gente agroinfiltra, né? Infiltra as plantas, introduz o material genético em plantas por infiltração a vácuo. Depois a gente incuba isso em uma câmara de crescimento, para que a planta possa produzir essa proteína. Depois a gente vai colher essas plantas e depois a gente vai purificar elas, certo? Então, nós temos a parte de síntese, né? Que é basicamente o que eu expliquei para vocês já, né? É fazer todo esse processo de clonagem, né, do gene de interesse. E depois nós vamos para a segunda etapa, né, que é a infiltração. Vamos colocar, né, inserir lá dentro, né, dessa planta essas bactérias. Então a gente tem aqui, como é que é isso, professor? Então a gente tem lá essas construções, né, elas estão crescendo ali em um meio líquido de bactéria, fica crescendo ali, depende da bactéria, 2 dias, 1 dia, né? E esse líquido a gente inocula nas plantas. Agora, a nível comercial, será que a gente vai inocular seringuinha por seringuinha, né? Folhinha por folhinha? Não, não é assim, né? Então, aqui, esse aqui é em laboratório que a gente faz. Esse é o processo de agroinfiltração, né? Que entra aqui, a gente consegue filtrar. Mas a nível comercial, é o quê? É um galão enorme, né, de bactéria que cresceu.
a gente submete essas plantas, né, de cabeça para baixo, e uma bomba a vácuo gera uma pressão negativa e essa suspensão de bactéria vai entrar na planta, certo? E a planta vai ficar toda cheia de líquido ali, toda, a gente fala túrgida, né? Toda cheia, né, de bactéria com o gene de interesse. Isso a nível comercial. Isso aqui é a nível teste em laboratório, né? Depois disso, a gente vai então incubar isso, né? Vai deixar isso em uma câmara de crescimento. E aí vai crescer ali, né, nessa câmara de crescimento, e a gente vai avaliar, né, de acordo com cada proteína, ela demora um tempo. Por exemplo, o GFP em 2, 3 dias já está muito. A chilanase a gente tinha ali com 4 dias. Tem proteína que é muito, por exemplo, como a hemicelulose ela degrada, né, a parede celular, então ela causava necrose na planta. Então a gente tinha que coletar rápido. Então tudo isso vai sendo ajustado de acordo com a proteína que você está produzindo, certo? E aí a gente vai esperar o quê? Qual é o resultado esperado, né? Então de novo ali as nossas plantas com GFP, no caso, se for o GFP, no caso não, né? Então aqui nós temos as plantas sem o GFP e com o GFP. O resultado que a gente obteve é esse, tá bom? Então a gente vai para a quarta etapa, que é a etapa de colheita. Então a gente vai colher todo esse limbo foliar. Aí alguém, né, vocês podem se perguntar, professora, que planta é essa? Geralmente a gente utiliza Nicotiana bentamiana, que é uma planta padrão, né, que a gente utiliza, que ela tem um sistema imunológico assim um pouco fragilizado e a gente consegue inocular com grande facilidade. Além disso, ela tem um limbo foliar muito grande, então a gente consegue ter uma grande quantidade de proteína ali produzida. Então vai ser coletado isso, né? E depois, para a quinta etapa, que é a etapa de purificação. Então, a gente vai purificar, né, até o grau clínico necessário, e aí a gente purifica. E depois, purificou. E agora? E aí a gente vai agora para próxima etapa, que é a produção, por exemplo, de kits de diagnóstico. O nosso laboratório ele tem uma parceria com o laboratório da UFG, que desenvolve, né, testes rápido, né? Então, eu trabalhei lá no laboratório em Goiânia, que desenvolve esses testes rápidos. Então, a gente extrai a proteína e manda para eles, e eles vão, então, produzir esse aqui, ó, esse teste, com aquela proteína que a gente produziu em planta, certo? E também tem vários outros testes, como de dengue, chikungunya. Ou seja, uma planta que está produzindo um gene, por exemplo, da chikungunya, da dengue, né? Isso que é muito interessante. E aí aqui é o final, né, da produção, né, o final. E aqui é a equipe que desenvolveu todo esse trabalho, né, os alunos de iniciação científica que trabalharam comigo. E aqui é a equipe do laboratório que trabalhava na época, né, que a gente estava desenvolvendo. E aí é isso, né? Eu não sei se deu para entender. O meu muito obrigada, né? E estão abertas aí as dúvidas, certo? Agradeço, Ana, sua excelente apresentação. Quando eu fico escutando vírus, eu fico assim, em trânsito. Eu adoro vírus, vocês sabem disso. Mas foi muito bom vocês escutarem, né, que os vírus não são responsáveis apenas por induzir sintomas em plantas das doenças, mas eles podem ser muito úteis, né, para a produção de proteínas. Agora eu vou abrir para algumas perguntas para a gente depois seguir com a sessão de pôster. Mariane, você está com o microfone aí atrás? Cadê Mariane? Mariane? Opa. Tá. Opa. Tá? Opa, obrigado pela palestra. E eu queria saber, por exemplo, se para cada gene de interesse você tem que produzir um novo vírus para, por exemplo, eu quero um que aumente o grão do milho. Eu quero um que tenha maior resistência contra tal patógeno. Você tem que produzir toda vez um novo gene
tipo, para todo gene de interesse, você tem que produzir um vírus novo, você tem que sempre estar produzindo vários vírus para ter todos os genes de interesse que você tiver. Então, assim, você tem um vetor. O vetor, ele é estável. Você não vai modificar. A única coisa que você vai modificar é colocar bem aqui, ó, o gene de interesse que você quer. Então, você tem que fazer. Aí, o que é? Fazer uma PCR, amplificar e depois clonar. Vai ter que fazer. Mas toda vez, mas somente nessa região aqui. Então, é mais fácil, porque você já sabe como fazer, né? Já é mais estável, o vetor você já consegue inserir e retirar com maior facilidade. Mas todas as vezes que você for mudar de gene de interesse, você precisa sim fazer uma nova construção. Precisa. Opa, fazer... Opa, eu queria fazer outra pergunta bem. Aqui? Quanto tempo esse novo DNA fica em análise para saber se, tipo, a característica que ele deu para a planta foi só selecionada ou se ele modificou mais alguma coisa? Não modificou, porque geralmente é transiente. Então, como é transiente, é só em um curto espaço de tempo. Então, você não vai modificar a planta. Não estou fazendo um transgênico, certo? Então, ela só vai expressar aquilo ali, em curto espaço de tempo. O tempo que leva, por exemplo, a gente leva uma semana para que a gente possa produzir. Mas não vai modificar a planta constitucionalmente, porque não é uma transgenia. E sim uma expressão ali, a partir daquela folha que você inoculou, que vai começar a expressar. Entendeu? A partir do momento que a planta, o seu sistema imune, né, da casa da planta, consegue superar a infecção, a gente tem uma queda da produção. Por isso que a gente não pode demorar muito para coletar. Porque senão a gente já perdeu a produção. A planta, né, ela começa a degradar, porque é uma coisa que é, ou seja, heteróloga, diferente dela, certo? Então, é um curto espaço de tempo, não é constitucional igual uma planta transgênica. Senhora, boa noite. Não sei se é boa tarde, acho que é boa tarde, né? Eu não sei se essa resposta a senhora vai poder me ajudar. Lá em casa eu tenho 2 pés de café, que as folhas estão muito amarelas, tipo, não sei se estão doentes. E a semente do café tem uma massinha preta, que tipo, conectou muito com as sementes, e na hora que eu fui tirar para limpar, ela estava muito grudada à própria semente do café. Eu não sei o que é aquilo. Tem a semente e tem uma massinha preta que conecta junto da semente, que endurece. E o pé de café está quase todo assim. Aí eu não queria tirar porque ia perder a semente. Uhum. E fora as folhas, que tipo, acho que doentes mesmo, né? Não sei se isso está ligado a um vírus ou não sei o que é. Eu não quero perder, porque eu já colhi desse pé de café. Eu já colhi, a semente avisa até um cafezinho para mim, né? Então eu não quero perder o meu pé de café, né? Eu quero cuidar dele. Entendo. Aí eu não sei qual o remédio que eu passo para poder melhorar, eu não sei o que é aquilo. Não sei o que eu posso fazer para melhorar, né? Sim. Olha, eu não sei te dizer se pode ser um vírus, um fungo, uma bactéria, aí depende, a gente precisa analisar melhor, né? E se a gente pode fazer alguma coisa para, né, pedir com que ele, né, você tenha que cortar, né, o seu pé de café. Infelizmente, eu não sei te dizer, a gente vai precisar analisar isso mesmo, né, vendo uma foto, mas depende, se for vírus, né, a gente tem que ver como é que é, ou os sintomas, né, não tem muito o que fazer, né, é mesmo que cuidar da planta para que ela possa fisiologicamente, né, manter ali, para que a gente não tenha uma perda, mas eu não sei, de verdade, eu não sei te dizer assim, o seu proceder.
cortar. Se for vírus, a gente tem que... infelizmente... É porque se o vírus estiver sistêmico, aí independente se você ter tirado as folhas velhas, entende? Ela vai novamente voltar. Agora, se for um fungo ou uma bactéria, retirando, pode ser que a gente controle. Então, vai depender de qual patógeno que a gente está trabalhando. Aí teria que avaliar melhor.